Olá, pessoas! Eu decidi criar uma nova série aqui no canal, chamada Review Psicológico, e a ideia é, basicamente, pegar algum livro clássico de literatura, resumir a história dele para você e trazer uma interpretação psicológica baseada na história do livro que pode ser aplicada na sua vida. E tem duas razões que eu decidi fazer isso. A primeira delas é que nós, brasileiros, estatisticamente lemos pouco. A gente compra poucos livros por ano e dos que a gente compra a gente lê menos ainda. E literatura é uma coisa importante, porque apesar da gente estar falando de histórias fictícias, elas sempre representam alguma experiência humana que a gente vive. Então, beleza, Romeu e Julieta não aconteceu de verdade, mas a maioria de nós já se apaixonou, já teve coração partido e já se sentiu, em alguma medida, como se sentiam Romeu e Julieta. Então, para mim, o objetivo dessas histórias não é a gente ficar aplaudindo tanto que a linguagem do autor era legal ou o quanto que ele era conceituado. Isso é irrelevante. O que é relevante é a gente entrar em contato com experiências que a gente já passou na nossa vida ou provavelmente irá passar e ter uma noção do que seria possível de se fazer nessas situações. E imaginar como que seria a nossa vida se eu me apaixonasse perdidamente e quisesse me suicidar, como foi o caso de Romeu e Julieta. E a segunda razão pela qual eu estou fazendo isso é porque nesse canal a gente discute ideias muito profundas e eu acho que seria interessante explorar elas por meio de histórias, porque isso tornaria essas ideias mais facilmente aplicáveis. Então a ideia é que você saia pelo menos sabendo do que o livro se trata e que consiga ter alguma coisa relevante para aplicar na sua vida e tentar melhorar ela. Bom, dito isso, o livro que eu trouxe para a gente analisar hoje é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Esse livro ficou muito famoso quando ele foi lançado, em 1950 e alguma coisa, e ele ajudou o Hemingway a ganhar um prêmio Nobel da literatura. Ele tem uma história bem bonita. Ele conta a história de um velho pescador que já não era tão bom quanto ele um dia foi no seu auge de força e vitalidade. E além disso, o velho ainda estava passando por uma maré de azar. Tinham 84 dias que ele não conseguia pescar um peixe. O nome desse pescador era Santiago, e no primeiro mês da sua maré de azar, ele até estava levando um garoto para ajudar ele. E durante todo esse mês, todos os dias, ao final da tarde, quando eles estavam voltando, o garoto olhava com pena para a cara do velho, de ver que todo aquele esforço não estava rendendo resultados. Depois disso, nem os pais do garoto queriam deixar ele sair com o velho para pescar, porque eles não estavam conseguindo resultado nenhum. Santiago passava uma imagem de esterilidade. Era como se fosse o que tinha restado de uma coisa que já foi grande, mas que há muito tempo já estava perdendo o seu brilho. E havia algum tempo que a vida lentamente estava abandonando aquele rosto. E um dia, Santiago estava sozinho no mar, meses depois do garoto ter parado de ir com ele, e ele encontrou um peixe gigante. Finalmente, depois de toda essa maré de azar, de todo esse tempo, ele finalmente conseguiu pegar algum peixe. Só que tinha um pequeno problema, na verdade um grande problema, porque o peixe era enorme, o peixe era maior do que o próprio barco do Santiago. Então, em primeiro lugar, ele tinha que matar o peixe e cansar ele primeiro, antes dele conseguir voltar para a costa. E logo Santiago percebeu que esse peixe não ia deixar se abater facilmente. Ele parecia ter muita energia para gastar ainda, e Santiago já meio que viu o que estava esperando ele. Então, ele já se preparou mentalmente para todo o cansaço que ele ia ter que enfrentar. Então, Santiago segurou na linha e o peixe continuou seguindo seu curso, e isso durou por muito tempo. Na verdade, chegou a anoitecer, depois Santiago teve que dormir segurando na linha, até que no outro dia as coisas tomaram um tom diferente. E o resumo do que aconteceu nesse dia é que Santiago deu o máximo que ele tinha para dar. Ele já estava exausto do dia anterior, de ter dormido no barco, e ele já estava velho, ele já estava com sede porque ele estava há muito tempo já no mar. Então ele estava esgotado, completamente acabado, mas ele não estava deixando o peixe ir. Ele não queria desistir disso, ele não ia continuar numa maré de azar. Então ele decidiu que ele ia matar o peixe, e ele quase morreu no processo, mas ele conseguiu matar o peixe, e quando ele terminou, ele conseguiu amarrar o peixe junto ao barco, e ele levantou a vela do barco para ser levado pelos ventos até a costa novamente. Então, nisso aí, estava tudo certo. Ele tinha conseguido pegar o peixe, ele estava voltando para a costa, só que teve um pequeno problema de novo, porque
Como você deve saber, quando você está no mar e você tem sangue jorrando de algum lugar, peixes carnívoros se atraem, principalmente tubarões, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, como o peixe estava na água, ele não conseguia colocar em cima do barco, os tubarões começaram a morder no peixe e levar pedaços dele embora. E Santiago logo percebeu que aquilo poderia acabar com o peixe dele. Então ele pegou o remo que tinha no barco, amarrou uma faca na ponta dele e começou a tentar matar os tubarões. E ele conseguiu fazer isso com alguns, até que a arma que ele tinha feito com o remo quebrou. Então tudo que ele poderia fazer era rezar para que sobrasse algum pedaço do peixe para quando ele chegasse na costa. E o resultado dessa história foi que 40 horas depois do Santiago ter saído para pescar, ele voltou para a costa e o peixe só tinha um esqueleto. Depois ele voltou essencialmente para o mesmo lugar que ele estava. E depois de ler isso, eu fiquei pensando que isso acontece com a gente. Tem momentos que a gente nos dedica a objetivos e quer coisas, mas são coisas que estão acima do nosso patamar no momento. Elas são mais do que a gente consegue sustentar. Então vamos pensar no caso do Santiago. Ele dedicou toda a saúde física, mental, ele deu todo o sangue que tinha dentro dele para conseguir pescar aquele peixe, mas ele chegou na costa sem o peixe. Ele não conseguiu manter aquilo que ele conquistou. E às vezes na nossa vida a gente faz coisas parecidas. Sabe aquela promessa de ano novo? Que você vai fazer mais exercício físico, que você vai parar de beber, que você vai ter uma dieta mais saudável, que você vai ver menos televisão e vai ler mais, e vai cuidar mais da sua educação e do seu futuro. E às vezes a gente quer fazer essas coisas. Primeiro, já são muitas coisas que eu citei de uma vez só. Mas, além disso, a gente quer um progresso enorme nessas coisas, de uma vez. Ou seja, em vez de eu simplesmente me contentar em fazer algum exercício físico, não, eu preciso fazer exercício físico todos os dias e ter essa performance maravilhosa. É quase como se a gente se sentisse culpado de levar a vida que a gente está levando, e aí a gente quer compensar isso querendo fazer uma mudança drástica e muito rápida. E na TCC, a terapia cognitivo-comportamental, esse é mais ou menos o contrário do que você faz, porque muitas vezes você passa tarefas de casa para os seus clientes de terapia para que eles alcancem seus objetivos pouco a pouco. Isso acontece porque nós, seres humanos, somos criaturas de hábito. A gente tem uma força de vontade limitada, mas a gente tem uma facilidade de realizar aquilo que a gente já tem o hábito de fazer. Então, uma vez que você tem o hábito de fazer academia uma vez por semana, é muito mais fácil para você fazer 2 vezes por semana do que alguém que não está fazendo nada e já vai para fazer 2 vezes por semana de uma vez. E é engraçado, né? Porque nesses objetivos a gente quer ter uma dieta perfeita, não vai sair da linha nenhuma vez, e quer fazer exercício físico todos os dias sem falta, e é como se não pudesse furar o plano, porque se furasse o plano já é um sinal que você está fracassando e que aí você nunca vai conseguir mudar a sua vida. E é meio frustrante esse processo mesmo. E talvez seja parte do que esteja exposto na experiência do Santiago no livro. A gente quer mais do que a gente consegue no momento. A gente não tem a humildade, não é nem com os outros, é com a gente mesmo, de admitir para nós mesmos aquilo que a gente não é capaz de fazer. Porque, vamos combinar, é frustrante. Se você acha que exercício físico é uma coisa importante para você, e você acha que você dá conta de começar a fazer 5 vezes por semana, e no fundo você não dá conta nem de fazer uma direito, você já está furando, é uma coisa que fere seu ego, né? Uma coisa que te deixa frustrado, mas que, em alguma medida, é a realidade que você vive. É quem você é no momento. No momento você é a pessoa que só dá conta de fazer uma vez, mal isso. Mas é a nossa capacidade de lidar com esses tapas na cara que a gente toma que nos torna mais fortes. Porque, beleza, eu admito, só consigo uma vez por semana agora. Mas aqui 1 mês, 2 meses, eu vou dar conta de fazer 2. E essas 2 que a gente acha que é pouco, é muito mais do que as 5 que estavam na sua cabeça, mas apenas na sua cabeça antes. Então, quando a gente quer mudar alguma coisa, talvez seja interessante ter a humildade com você mesmo, não é com os outros, com você mesmo, de admitir, olha, eu sou capaz disso e eu vou fazer isso nesse momento e quando eu puder eu faço mais. Eu vou subir numa escada, eu não vou tentar chegar no topo de uma vez, porque muitas vezes isso dá errado. É melhor tentar de uma maneira mais habitual do que de uma maneira drástica. E essa ideia de ter um objetivo que é maior do que você é capaz de sustentar
não precisa necessariamente ter a ver com o esforço drástico que você ia realizar. Porque pode ser muito bem que você tenha a ideia de que você quer ganhar na Mega Sena e que a Mega Sena vai resolver todos os seus problemas, porque você não vai ter que pensar no... Você não vai ter o tipo de problema que você vive hoje. E, de fato, você vai ter problemas diferentes, mas não vai deixar de ter problema. Aliás, talvez você tenha mais responsabilidades e mais problemas do que você tem hoje. E o que te garante exatamente que ganhando 200 milhões de reais, a sua vida ia melhorar drasticamente? Sabe, porque tem uma estatística que é comumente citada nos Estados Unidos de que 70% das pessoas que ganham na loteria perdem a sua fortuna ou gastam ela toda em até 5 anos. E se você digitar no Google, você vai encontrar diversas matérias brasileiras de pessoas que ganharam na loteria e acabaram perdendo tudo. Sabe? Porque não é fácil você manter tanto dinheiro. Imagina, você tem que gerenciar seu patrimônio, você tem que saber como é que você vai lidar com as pessoas que vão te pedir dinheiro, e muitas pessoas vão te pedir dinheiro. E aí você tem que saber como que você vai gerenciar seu estilo de vida, quanto que você vai querer gastar, quanto que você pode gastar, e você vai continuar trabalhando ou você vai mudar de trabalho. E tem tanta coisa que pode mudar e tantas responsabilidades que é muito possível que essa vida tenha muito mais desafios e responsabilidades da vida que você tinha antes. Então não é como se a gente pudesse resolver todos os nossos problemas de um só golpe e que depois disso tudo acabou e tudo vai ser fácil. É um sonho bem infantil que todos nós temos, né? Vamos lá, a gente quer que depois que eu fizer isso eu vou ser feliz. Depois que aquilo acontecer, não tem mais que pensar em problema, não tem que pensar em nada. Eu não sei se você já percebeu, mas sempre surgem problemas novos na vida. Não tem como escapar dessa realidade. A gente sempre está em um ponto A se direcionando a um ponto B. O ser humano é um ser que vive essa jornada sem parar. Quando você se gradua na faculdade, no dia que você se gradua, você é um rei. Mas no outro dia você é um desempregado. Porque a gente não fica parado na vida, a gente sempre está em direção a alguma coisa. Então a gente sempre vai ter problemas, não existe essa ilusão de que a gente vai parar de ter problemas uma vez que alguma coisa acontecer. Normalmente a vida das pessoas é cheia de problemas. Elas têm problemas de relacionamento, tem alguém doente na família, tem que cuidar dessa pessoa, tem que preocupar com a própria saúde, como que tá os exames, tem que manter a casa, pagar os boletos, se certificar de que vai ter comida para comer e que ela esteja gostosa e que você tenha uma vida social e que seu trabalho seja pelo menos aceitável e que ele te satisfaça o suficiente para você continuar fazendo ele. Então, não é como se a vida se resumisse a um problema ou dois e que uma vez que esses problemas estivessem resolvidos, todo o resto vai magicamente se resolver. A única coisa que você está fazendo nessa situação é subestimar a realidade e achar que a gente vive um mundo dos sonhos, que não é o mundo que a gente vive concretamente todos os dias. Então isso é uma coisa que eu achei interessante do livro do Velho Mar. O fato da gente querer adquirir e conquistar coisas que estão acima da nossa capacidade de sustentar essas coisas é uma coisa que não nos ajuda a subir na vida. É irônico, não é? Porque a gente quer uma coisa muito maior do que a gente tem, mas isso acaba fazendo com que a gente continue no mesmo lugar em vez de progredir. Então, para mim, faz mais sentido focar na realidade do jeito que ela está acontecendo e trabalhar com pequenas mudanças nelas. E uma vez que essas pequenas mudanças acontecerem, o seu cérebro vai automatizar essas pequenas mudanças e vai ser mais fácil ainda você fazer mudanças melhores. Então, aos poucos, a sua vida fica muito melhor do que ela é hoje. Mas essa ideia de querer algo muito maior do que a gente tem hoje, a gente acaba ficando paralisado no mesmo lugar. E esse foi o primeiro review psicológico. Se você gostou da ideia, comenta aí embaixo o que você achou, clica no joinha se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.